Olá, irmãos, paz seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um estudo aqui do nosso canal, dando continuidade aos temas sobre evangelho, sobre salvação, tá? Sobre o plano de Deus para salvar o homem. Vocês viram no último estudo que toda a humanidade, ela nasce, todos os seres humanos, eles nascem separados de Deus, nascem condenados, né, pelo pecado, nascem, sem conexão com Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a situação natural do ser humano. Por isso que, como eu disse até no último estudo, que é por isso que as pessoas, elas não têm prazer de buscar a Deus de forma natural, né? Não é natural o ser humano buscar a Deus, louvar a Deus, agradecer e ter prazer em um culto, ir a um culto, né? Tanto é verdade, eu falei isso no último estudo, tanto é verdade que o homem natural, o ser humano natural, entre uma festa com bebidas, danças e curtição e ir a um culto, né, de louvor e de agradecimento a Deus, ele prefere a tendência do ser humano natural, né? Do homem carnal. Aí eu expliquei no último estudo o que é carnal. Busque lá esse estudo bíblico, né, falando sobre a condição do homem natural, né, o homem natural como o homem carnal, tá? Vou ver se eu coloco aqui o link para vocês. Então esse homem aqui não é, ele prefere isso, porque para o homem natural, o pecado, né, a consequência do pecado no homem produziu essa separação do homem com Deus. Também eu disse ali no último estudo que é muito mais fácil o homem, as pessoas desobedecerem a Deus que obedecer, certo? Antes do pecado, o ser humano, ele obedecia a Deus tão fácil quanto o respirar, né? Era algo natural obedecer a Deus. Depois da queda, depois que o homem desobedeceu a Deus, depois que o ser humano desobedeceu a Deus, parece que a vontade de Deus é algo que é uma luta tremenda, né? Para cumprir a vontade de Deus. O ser humano tem que fazer um esforço muito grande para andar na linha, porque na mente dele, na intenção dele, ele quer andar daquele jeito, mas ele vê dentro dele, né, uma outra tendência, outra força, puxando para o mal, né? Puxando para o mal, puxando para as vontades, as suas paixões, as suas taras, para as suas paixões desenfreadas, digamos assim. E há aquele conflito no ser humano, muitas vezes. E o estudo de hoje a gente vai falar sobre o plano de resgate de Deus. Quando Deus viu o homem, o ser humano, vocês entendem, né, gente? Quando eu falo homem aqui, eu estou falando a humanidade, o ser humano, a raça humana. Quando Deus viu que o ser humano, né, que a humanidade estava condenada, estava separado dele por causa do pecado, Deus traçou um plano. Na verdade, esse plano já era traçado bem antes, né? O plano já era traçado. E é sobre esse plano de salvação, plano de resgate, que eu vou falar com vocês hoje, tá? Ok? Para começar, eu quero ler aqui com vocês 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Diz: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Olha aqui, a sabedoria de Deus, ela estava oculta em mistério. E Deus ordenou essa sabedoria antes do século para a nossa glória. Segura esse verso aí, conecta esse verso com Efésios 3, olha aqui. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Palavra-chave aqui, sabedoria ou mistério, que esteve oculto em Deus, mistério, né?
um mistério. Desse modo, você entende aqui que o plano de Deus, o plano de salvação de Deus, estava envolto em algo que era oculto e misterioso, tá? Vou mostrar para você na prática como se deu. Na prática, né? Olha lá, Apocalipse 13 diz assim. Apocalipse 13, verso 8 diz: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e que foi morto desde a fundação do mundo. Desse modo, a salvação, o plano de salvação de Deus, tinha a ver com algo que estava oculto e em mistério, como você viu. E tinha a ver também com a morte de um animal, de um cordeiro, de um carneiro, de acordo com o livro do Apocalipse aqui, certo? E agora a gente vai ver vários exemplos de como que esse cordeiro ali, a morte desse animal, estava relacionada, tá, com o plano da salvação de Deus. Só que as pessoas que viviam no contexto lá não entendiam, não percebiam, não conseguiam compreender esse sentido, porque, como já falamos, era um mistério, certo? As pessoas também que estavam no contexto do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, que iam ler esses textos, eles não conseguiam perceber os sentidos. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 3, diz assim, Gênesis capítulo 3, verso 21 diz: E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. Se você conectar o Gênesis capítulo 3 com o Apocalipse, que você acabou de ver ali, você vai perceber que esse animal que foi morto aqui, acredita-se que Deus, o próprio Deus sacrificou esse animal aqui para vestir Adão e Eva, fazer roupas para Adão e Eva. Você vai perceber que esse animal que foi morto aqui era um cordeiro, era um carneiro, ou um... Como você sabe, irmão Fábio? Porque lá no livro do Apocalipse fala que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, tá? Então, esse cordeiro do Apocalipse ali é uma metáfora. Está se referindo a um animal, e esse animal que foi morto, é um símbolo, representa algo que tem a ver com a salvação, tá? Então aqui, eu posso concluir, desse jeito eu posso concluir com muita propriedade que esse animal que está sendo morto aqui no Gênesis capítulo 3 para vestir Adão, era um cordeiro ou um carneiro, algo nesse sentido, tá? Então você percebe que a salvação tem a ver com um mistério e tem a ver com a morte de alguns animais. E o primeiro aí mencionado é esse cordeiro aqui, morrendo para vestir Adão. Vamos ver outro exemplo de morte de cordeiros, no contexto bíblico ali. Olha lá. Opa, cadê? Verso 12 e 13. Gênesis capítulo 22, verso 12 e 13 diz: Então disse: Não estenda tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Esse contexto aqui é muito interessante, muito bonito, porque fala do momento em que Abraão está levando o seu filho para sacrificar ao mando do próprio Deus, ok? Só que quando chega lá, ao Deus perceber que Abraão realmente tinha fé de obedecê-lo, mesmo sob uma circunstância tão adversa, Deus falou assim, Deus bradou através de um anjo e falou assim: Abraão, não precisa mais sacrificar seu filho. No lugar do seu filho, um animal vai morrer no lugar dele. Um cordeiro vai morrer no lugar dele. E aí Deus pede para que Abraão sacrifique. Um outro exemplo aqui. Êxodo capítulo 12. Vamos ler o verso
23, o verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 6. E o guardareis até o 14º dia do mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificarás à tarde. Verso 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui o contexto é a instituição da Páscoa, tá? E a libertação do povo de Israel da servidão do Egito, da escravidão do Egito. A Bíblia diz que Deus pediu para que o Israel, né, o povo de Israel, sacrificasse um cordeiro e colocasse o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, nos batentes das portas. Porque naquela noite, na noite lá do contexto, o anjo da morte iria passar por cima, né, das casas dos moradores do Egito. E quando o anjo da morte visse aquele sangue dos umbrais das portas, aquele sangue nas vergas das portas, o anjo da morte iria passar por cima, né? E não ferir ninguém que estivesse naquela casa. Certo? Então perceba comigo que as pessoas ali que estavam no contexto não entendiam exatamente por que Deus estava mandando matar um cordeiro. O que tinha a ver cordeiro? O que tinha a ver o sangue? Qual o significado disso? Eles não compreendiam. Outro exemplo também com morte de animais. Está aqui em Levítico capítulo 4. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado no lugar onde se degola o holocausto. Verso 34. E depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará sobre o altar, em cima da oferta queimada do Senhor. E assim o sacerdote, por ele, fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. É um pouquinho esquisito, né? Nossa, Deus pediu isso. Por que será que Deus pediu? E o povo realmente obedecia, né? Os servos de Deus lá do contexto do Antigo Testamento obedeciam, mas não entendiam por quê. Porque Deus estava pedindo algo assim, tá? Porque aqui no contexto aqui é expiação pelo pecado. A gente fala que aqui acontece uma transferência de pecados, né? Então a pessoa ia lá, colocava a mão sobre um animal, sobre um cordeiro inocente, que não merecia a morte. Quem merecia a morte era a pessoa que tinha pecado, né? Porque o salário do pecado era a morte. Mas, em vez da pessoa morrer, quem morria era o animal no lugar dele, o animal inocente. Então ele colocava a mão sobre o animal, transferia os seus pecados àquele animal, e aquele animal morria ali, né? Era derramado o sangue. Então perceba comigo que sempre que tinha que ter purificação de pecados no contexto do Antigo Testamento, tinha que ter também derramamento de sangue dos animais, certo? Desse jeito, você percebe que por isso que o texto bíblico fala que a salvação era um mistério oculto, né? Era um mistério e era algo oculto. Por que oculto? Porque era misterioso. Porque as pessoas, ao perceberem, né, esses cordeiros levando pecado, esses cordeiros sendo mortos aí para poder vestir Adão, para poder substituir o Isaac lá no sacrifício,
eles viam isso daí, mas não entendia o significado. Porque, como você viu lá no começo, a salvação tinha a ver com algo que estava oculto e com algo que era um mistério, né? Que estava no âmbito do misterioso. Não se entendia exatamente o que significava aquilo ali, certo? Você fala assim, nossa, irmão Fábio, que terrível, né? Deus pedindo isso, sangue, Deus pedindo sangue, pedindo morte de animais. Que Deus é esse, né? Estranho, estranho. E é verdade, você olhando sob esse ângulo é muito esquisito. Mas como eu disse, no princípio, havia um plano oculto e em mistério em todos esses atos de Deus, lá no Antigo Testamento. E esse plano tinha a ver com o resgate do ser humano, com o cancelamento da culpa que estaria sobre toda a humanidade, e também, não só isso, mas também com o resgate do ser humano, trazer o ser humano para próximo de Deus, reconciliar o ser humano que estava separado de Deus, dar um jeito na natureza, né, do ser humano, que, volto a dizer, por ocasião do pecado lá de Adão, perdeu a glória de Deus, tá? Você já sabe, prezado, você já tem ideia de que plano é esse? Se você conhece um pouquinho da palavra, né? Eu sei que você já conhece, já sabe. Mas não custa a gente estudar, né? Não custa a gente rever esse plano maravilhoso de salvação. E no próximo estudo, no estudo que vem, nós iremos falar sobre esse plano, né, que foi revelado. No Antigo Testamento estava oculto em mistério. E no Novo Testamento, esse mistério é revelado aos seres humanos, né? Aos homens. É revelado à humanidade o plano de resgate, de salvação. Tá? Que Deus abençoe. Até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus.